Espero que todos estejam bem. É uma grande alegria estar aqui nesse lugar. Geralmente a gente está ali atrás, está no teclado, mas algumas vezes a gente está aqui na frente, e é uma grande alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade trazer e compartilhar a palavra de Deus com a igreja. O Senhor nos dá o pão de cada dia, e não é diferente no mundo espiritual. Ele nos dá uma palavra a cada dia, e esse pão espiritual que o Senhor te dá, aliás, o pão material Ele te dá todos os dias, e Ele promete também um pão espiritual, e nós precisamos buscar isso. E você está aqui não é somente olhando para um celular, você não está aqui somente olhando para um aparelho de TV, você não está aqui somente conectado à internet, 4G, 5G, banda larga, você está aqui conectado principalmente com o Senhor. A oração e a adoração nos conecta diretamente a Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, que pela graça morreu por nós e nos abriu, rasgou o véu, como nós falamos há uns dias atrás. O fato é que o Senhor tem algo novo para você, tem uma porção nova, e eu vim aqui compartilhar isso, porque isso me abençoou, e eu queria que você seja abençoado também. E essa porção, ela está em Romanos 11, de 1 a 10, mas nós vamos ler mais alguns trechos da palavra, para trazer um embasamento maior sobre o que nós vamos refletir hoje, que o Senhor tem para mim e para você hoje. E a palavra está em Romanos 11, de 1 a 10. E você que está com a Bíblia, você que pode aí abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia. Romanos 11, de 1 a 10, diz assim: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, versículo 3, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Lá estava Elias naquela síndrome, da solidão, só existe eu, parece que nós estamos numa arca, parece que nós estamos sós, e todo mundo está exterminando aqueles que são nossos, são os nossos, a igreja, a nossa família. Como foi pregado aqui, a cultura do mundo, muitas vezes está entrando na cultura da igreja, e muitas vezes contaminando a igreja, e a igreja, no lugar de se amoldar as coisas de Deus, começa a se amoldar as coisas do mundo, e a coisa vai se destruindo. E não só isso, a igreja é perseguida. Nós, de alguma forma, somos perseguidos quando tentamos fazer o que é certo. E ali está nessa síndrome, poxa, só eu, estou sozinho nessa. Aí vem uma resposta divina, não é a resposta do homem, é a resposta de Deus. O versículo 4 diz assim: Reservei para mim. Quem reservou? O Senhor. Não foi o homem, não foi o diabo, não foi o mundo, não foi o governo, não foi um rei, foi Ele, o próprio Senhor. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você não está sozinho, Elias, e você aí do outro lado não está sozinho agora. Existem pessoas que ainda não se dobraram a Baal, existem pessoas que ainda buscam ao Senhor, que ainda adoram ao Senhor. Talvez você não esteja vendo, mas existe. E o Senhor reservou para Ele essas pessoas. E Paulo escreve isso aos Romanos e continua 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois?
O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. E os mais, né, foram endurecidos, como está escrito, 2 pontos, versículo 8. Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aí versículo 9, e diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, e a armadilha em tropeço e punição. E aí preste atenção no versículo 10 que diz: escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Quando eu li essa palavra, esse último versículo me chamou muita atenção. 2 versículos me chamaram a atenção. O versículo 4, quando Deus responde a Elias, diz: olha, Elias, você não está sozinho, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Naquela época, Baal representava o Deus com D minúsculo. Existia uma adoração ao Deus verdadeiro, e tudo que não era adoração ao Deus verdadeiro, os deuses que eles faziam, inclusive Baal representa uma família de deuses, vários, e em cada povo Baal se manifesta de uma maneira diferente. O fato é que adorar a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro é adorar a Baal. E Deus disse: olha, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a esse Baal aí. As pessoas me adoram ainda. Existe alguém que me adora. Existe alguém que quer seguir em frente. Alguém que quer seguir nesse projeto. Alguém que está fora do sistema e está dentro do projeto. E não é aquele que foi comprado pelo sistema e saiu do meu projeto. São pessoas que estão dentro do meu projeto, Elias. O Senhor fala assim para Elias. E Paulo continua e fala para Romanos sobre a igreja, sobre os escolhidos pelo Senhor, sobre o privilégio que nós temos de fazer parte ainda desses 7.000, que não são 7.000, nós sabemos, mas é um povo que o Senhor guarda, um povo que ainda quer algo de Deus. Você quer algo de Deus para você, como foi ministrado, você quer algo novo do Senhor para você, você quer algo de Deus, nós precisamos buscar isso, continuar buscando, apesar do mundo, apesar das pressões do mundo, como foi pregado aqui pelo pastor Timóteo, apesar dessa cultura do mundo, que o mundo impõe, muitas vezes impõe, ela pressionar a igreja, que a igreja de volta pressione o mundo, que a gente faça essa é a terceira lei de Newton, é a reação, Pois é, a gente precisa atuar na reação, é a colisão, Esse é o tema, do sábado 7 horas, aproveitando, Colisão é isso, é você colidir com o mundo e não ir com o mundo, não andar na mesma, o fluxo do mundo é você ir na contramão do sistema, amém? Mas o que me chamou a atenção, como eu disse, foram dois trechos dessa palavra, 2 versículos desse trecho, Um é o versículo 4 e o outro é o 10. E mais especificamente nessa parte, onde se fala acerca de pessoas com costas encurvadas. Pessoas com costas encurvadas. Não foi, eu tenho um problema nas costas e tal, às vezes é de tanto ficar sentado, eu trabalho sentado. Falta de exercício, pastor Timóteo? Chama muito. Mas não ao ponto de ficar com as costas encurvadas, Mas às vezes você já sentiu uma dor nas costas, de tal forma que você não conseguia nem se mexer. O fato é que esse versículo ele fala sobre algo mais grave, é você ter um problema, uma enfermidade, que faz com que você fique encurvado. E aqui ele fala sobre encurvado para sempre, constantemente, é algo mais constante. Não é coisa que você fica encurvado aqui, eu vou pegar uma coisa e volta, não.
É você ficar encurvado, e eu não sei se a câmera pega, eu tenho que subir aqui, mas é ficar encurvado e você não conseguir voltar. E onde você andar, você vai andar assim, encurvado. Encurvado. Tá bom? É isso que a palavra fala. Isso me lembrou outro trecho da palavra, que está em Lucas 13, de 10 a 17, a cura de uma mulher encurvada. Você já viu você já leu esse e já refletiu sobre isso? A cura de uma mulher encurvada, em Lucas 13, 10. Lucas 13, de 10 a 17, diz assim, ó. Ora, ensinava Jesus no sábado, mais uma vez no sábado, Jesus ensinando. E mais uma vez ele vai curar no sábado. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia há 18 anos. Andava ela encurvada, olha, 18 anos encurvada. Sem de modo algum poder endireitar-se. Olha como parece lá com Romanos 10. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então ela estava há 18 anos encurvada. Aquela forma ali que eu mostrei, 18 anos. Não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos, olhando para baixo. 18 anos encurvada. E Jesus, impondo as mãos sobre aquela mulher, disse, seja livre. E aquela mulher, imediatamente, se endireitou. Lucas 13, 10 a 17. Continuando 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, eis, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura do sábado o seu boi ou seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Então Jesus, ele designou aquela situação, naquela mulher como cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esse é um trecho da palavra que também fala sobre uma pessoa que estava acometida dessa mesma enfermidade. Aqui fala que era um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, versículo 11, diz que a mulher estava possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Então lá estava ela com as costas encurvadas. E quem está com as costas encurvadas, geralmente, eu queria levantar aqui 4 pontos aqui que me chamam a atenção. É que quem está com as costas encurvadas, ele é incapaz de olhar para frente, ele só olha para baixo. Ele é incapaz de olhar para frente. 2, quem está com as costas encurvadas, por estar olhando para baixo, ele tem uma visão muito pequena, porque ele só vê aquilo que está acontecendo naquele momento, ali agora. 3, quem está com as costas encurvadas, ele sempre olha para baixo. Mas você já disse isso, Wesley. Mas entenda, ele sempre está cabisbaixo, olhando para baixo. Entenda isso espiritualmente. Em quarto lugar, o que me chama a atenção também é que quem está nessa situação, né, de costas encurvadas, é que você fica encurvado. Você está se curvando sobre alguma coisa. E aí eu faço uma conexão com 4, né? O Senhor fala que existem 7.000 homens que não se encurvaram para Baal.
E o resto? Esse é o mundo. Milhares de pessoas encurvadas a Baal. Esse é o mundo. O fato é que, de alguma maneira, muitas vezes em uma área da nossa vida, a gente tende, aos poucos, a encurvar as nossas costas. E aí a gente começa a ter uma visão pequena. Ou então, em uma determinada área, a gente deixa de olhar para frente. Você entende isso? Faz sentido para você? Às vezes, em uma determinada área também, a gente só olha para baixo. Perceba você aqueles homens de frente de Golias, e eles olham para aquela figura lá, e eles estavam cabisbaixos. Eles não enfrentaram aquele homem. Mas Davi, tão pequeno, ele enfrentou aquele homem de cabeça erguida. Confiando em quem? Confiando em quem? Em quem aqueles outros homens, com treinamento, com capacidade, com armadura, com saúde, com músculos, com altura, com espada, com escudo, aqueles homens estavam cabisbaixos, estavam encurvados, nesse sentido. O pastor Walter pregou agora sobre a viagem de Paulo, né, de uma maneira espetacular, né, aquela viagem, dá para fazer um episódio aí de uma série. E lá estava Paulo na ilha, e a ilha, de início, parecia uma coisa, né, poxa, não é o meu plano, eu quero ir a Roma. Então Paulo olha para frente, Roma, e eu paro numa ilha. Então agora é uma ilha. E aí, o que fazer agora quando você está ilhado, quando você está numa ilha? E aí ele começa a se mover na sua missão, no seu ministério, no espírito. E em um ato simples, né, de pegar o graveto, ele foi picado por uma serpente, mas ele lembrou da palavra, e ele sacudiu aquele negócio lá com a serpente e disse: eu estou aqui pregando o evangelho. E Jesus disse que quem for pregar o evangelho, ele vai ser picado por uma serpente, mas nada lhe acontecerá. E ele continua, e acontece exatamente isso com ele. Um ato simples, de pegar o graveto, ele deu um testemunho de vida, um testemunho do poder de Deus, das coisas de Deus, e houve uma revolução naquela ilha. E muita coisa aconteceu naquele lugar. E mais uma vez, você andando para frente, você prosseguindo, você balança ali a sua mão e continua, porque o Senhor faz o resto. O fato é que Paulo começa a fazer uma obra ali naquela ilha e fica ali tão legal, que se esse episódio acabasse ali, tinha acabado o filme, né, pastor? Mas existia Roma, havia Roma. Olha para frente. E se você, de alguma maneira, no seu ministério ou na sua vida, você só olha para baixo e tem essa visão pequena, só de ilha, você nunca vai chegar a Roma. Se você não olhar para frente e ver que tem Roma, você vai ficar na ilha. E o pastor falou sobre isso. Diz que a diferença entre você já refletiu sobre a diferença entre o animal, homem, e o animal? Homem, animal racional, e o animal irracional? Muitos pesquisadores já se debruçaram sobre esse assunto, sobre essas linhas aí de pesquisa, e uma das descobertas, né, e hipóteses é que, segundo aqui um site de educação, eles falam que os animais, eles não visam um conhecimento para o futuro, mas vivem a realidade do momento. Se expressam de uma maneira natural para a vida ali. O que acontece é uma coisa e ele tem, né? Se isso acontecer, então faz isso. Então ele não meio que planeja o futuro. Enquanto o homem tem inteligência, consciência, capacidade de analisar, executar tarefas, planejar e executar essas tarefas que ele planejou, né? Sabe, às vezes essa minha parte é eu preciso ajustar essa última aí, planejar e executar, né? Às vezes eu
tendo a planejar e não executar. Então, essa parte aí do homem, aí para mim está quebrada, ainda tem que ajeitar. Mas o Senhor, Ele é poderoso e vai agir na minha vida nesse sentido, e na sua também, se você tiver esse mesmo problema. Estava dizendo para o pastor Timóteo, eu comprei um livro sobre procrastinação e eu parei no meio do livro. Deixei para depois, até hoje. O Senhor, Ele nos muda. E nós somos diferentes, né? Por quê? Porque nós temos capacidade de olhar para frente. E aquele que tem as costas encurvadas, ele só olha para baixo e só tem essa visão de agora. Ele não tem a visão do que está lá na frente. E esse é um grande problema na nossa vida, nas áreas da nossa vida, no nosso ministério, quando a gente não tem uma visão da frente, onde você quer chegar. E nada melhor do que a própria palavra para te dar essa visão do que está na frente. E a palavra fala sobre ela mesma, no Salmo 119, 105, eu sempre cito isso, mas porque é uma palavra reveladora, que ela diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ele traz revelação para cada passo seu. A palavra traz uma revelação para cada passo seu, que vem à frente, no micro e no macro. Lá na frente, sabe para que existe a luz baixa e a luz alta do carro? Se não é para isso. Uma luz, ela pega aqui, ó, mais perto, e aquela luz alta, ela é luz alta o nome? Tem um nomezinho intermediário, né, pastor? Meia luz, pois é, a palavra ela tem essa função. Ela nos dá a revelação sobre o amanhã. Ela dá uma revelação sobre esperança, como foi ministrado aqui. Tem gente que está sem esperança, está olhando para o agora, está faltando esperança, e o Senhor nos dá essa visão do amanhã, sobre o que Ele tem para nós, para você, e é coisa boa. A palavra de Deus, Ele diz que Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Ele diz que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Ele diz, e Ele promete muitas coisas para mim e para você, e nós fazemos parte desse remanescente, a igreja. Mas nós devemos ter cuidado, porque para essa enfermidade de deixar nossas costas encurvadas, não chegar em nós de forma sorrateira, em uma determinada área. Você começa a encurvar as costas e aos poucos, vai deixando de olhar para frente, vai deixando de ter aquela visão que o Senhor te dá. Muitas vezes por falta de palavra, de busca ao Senhor, por falta de revelação. Muitas vezes porque você é oprimido pelo mundo, e aí você passa por uma pressão, começa a trabalhar demais, e o mundo vai te oprimindo. E aí eu queria falar com você sobre esses sintomas. Os sintomas dessa doença, né? Porque essa doença ela tem causas e tem os sintomas. E a gente vai falando sobre eles ao longo da palavra. Porque um deles nós já falamos, é a incapacidade de você olhar para frente. Aquele que está com as costas curvadas, ele não olha para frente. É difícil olhar para frente, porque as minhas costas não deixam. Se eu tivesse direito, eu conseguiria olhar para frente, mas quando eu estou encurvado, fica difícil olhar para frente. E algumas coisas nos fazem encurvar nossas costas. E eu oro pela igreja, eu oro por você, eu oro pela minha vida, para que a palavra nos ilumine e nos dê essa visão de futuro. Existe uma frase que diz fala sobre o excesso de futuro, o excesso de presente e o excesso de passado, né? E cada uma delas, esses excessos, ele associa um problema. Eu não quero que você tenha o excesso de futuro, que é um tipo de ansiedade. Mas eu quero que você apenas enxergue o futuro. Porque você vai conseguir se planejar, você vai conseguir saber para onde ir. E Paulo fala, eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo, e eu prossigo. E você não vai prosseguir se você não sabe para onde você vai. Ou você vai andar em círculos, ou você não vai chegar onde você quer ir.
E aí eu entro num problema, né, numa causa, para alguns ficarem com as costas encurvadas. É isso. Muitas vezes você é levado a andar em círculos. E muitas vezes você entra numa armadilha que é pior. Entra no espiral, sabe? Um círculo, você fica eternamente lá naquele percurso. Mas o espiral, ele vai te levando para o centro dele. É um redemoinho, tá? Redemoinho. E a carne e os vícios da carne, eles são como esse redemoinho. E alguns de nós entramos nessa cilada, e é uma isca de Satanás, é uma cilada. E aí quando você entra ali, a coisa até está normal, mas a coisa vai afunilando, e tem hora que você não consegue mais sair. E ali você fica. E a tendência é ir lá para o final do buraco e ser engolido por aquele redemoinho. Por isso que o final disso tudo, né, quando você alimenta a sua carne, é a morte física e espiritual. E muitos que começam com droga, por exemplo, dependendo da droga, esse espiral, ele é mais radical, ele fere mais, e outros, como a droga álcool, ele vai te levando lá, você vai brincando, até você estar seriamente envolvido e não conseguir nem mais sair. O fato é que essa é a estratégia do diabo, conhecendo a sua fraqueza na carne, e ele vai te colocar dentro desse espiral, que é um tipo de prisão invisível. E não é à toa que Jesus vem e é revelado por Isaías, dizendo que ele veio para libertar os cativos. Cativos de quê? Ele vem como aquele salva-vidas que dá a mão e tira você do redemoinho. Jesus, ele vem com essa missão. Aquela mulher estava há 18 anos com as costas encurvadas. E Jesus estendeu sua mão e endireitou aquela mulher. Homens enfermos da visão, homens enfermos das mais diferentes e diversas enfermidades foram curados. Por quê? Porque Jesus é aquele que nos tira do redemoinho, nos tira desse espiral, nos tira desse vício da carne, nos tira dessa prisão. Por meio do Espírito Santo, hoje você pode sair. Jesus, ele estende a sua mão hoje para tirar você desse espiral. Alguns aqui podem estar dizendo, parece que estou no espiral. Coisas que eu não consigo sair. Muitas vezes é um pensamento de medo, algumas vezes é uma insegurança que só está te levando para baixo, encurvar. Outros tipos de vício, citados aqui em Gálatas 5, se você for para Gálatas 5, 16 a 25, e rapidamente eu vou ler, e diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele lista aqui as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Não a lista fixa, a criatividade é o limite. E outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí ele fala sobre os frutos da carne. Pessoas que entraram nesse espiral e não conseguem mais sair. Pessoas que não conseguem se libertar do vício, da bebida, do álcool, da droga. Pessoas que estão viciadas também em comida e elas só tendem a alimentar esse vício. E tem outros tipos de vícios. Iras, discórdia, dissensões, famílias que nela só existe ciúme, só existe briga, só existe ira. E você não tem como sair senão pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Paulo declara o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
e contra essas coisas não há lei, diz ele. Então nós precisamos, por meio do Espírito, sair desse espiral do pecado, desse redemoinho, ser libertos dessa prisão. Amém? Isso também é um tipo de enfermidade que encurva as suas costas. E lhe dá a incapacidade de olhar para frente. Aqueles que estão enfermos e estão em depressão ou estão com medo, eles acabam só olhando para baixo, não olham para frente e não conseguem ver uma luz, não conseguem ver para onde elas estão indo. E o Senhor, Ele quer te revelar através da palavra dEle, Ele tem um plano para você. Então a segunda coisa, o segundo sintoma, que é a visão curta, é diferente. Uma coisa é você não poder olhar para frente, outra coisa é que você só vê o micro, só vê algo pequeno. Quando você olha só para baixo, você só vê o que está perto. Você não tem aquela visão geral. Aquela mulher nunca sabia quantas pessoas existiam ao todo no ambiente onde ela estava. Ela não conseguia ver, ter uma visão geral, ter uma visão ampla. Ela só tinha uma visão curta. É importante na nossa vida ter esse equilíbrio. Ter sempre o contexto das coisas, o contexto geral, uma visão ampla, e também ter aquela visão curta. É importante na sua vida profissional você saber muitas coisas, sim, mas também ser especialista em algo. Sempre é assim. É importante numa conversa você não se ligar literalmente nas palavras do outro, principalmente marido e mulher, pensar numa visão mais longa sobre o que ela quis dizer. Será que é isso? Né? Você tem essa visão maior quando você não tem as costas encurvadas. Mas quando você tem as costas encurvadas, você só vê pequeno, só vê baixo, só vê pouco. E tudo é motivo para uma briga. E tudo é motivo para você ser bitolado em uma determinada coisa. E aí, aquela coisa do zoom in, né? Você está aqui, só vendo aquilo. Aquela mulher só via aquilo. Onde ela andava, ela só via aquilo. E aí, tem gente que é assim, ela começa a trabalhar, entra no emprego, pede ao Senhor o emprego, o Senhor dá o emprego, abre a porta de emprego, Senhor, obrigado, aí começa a trabalhar, e dá um zoom in. Aí ela começa a encurvar as costas, trabalhando, espiritualmente falando, tá? E aí você só vê o trabalho, o resto não presta não. Família não presta, não é que não presta, é você desvaloriza. Você não vê mais a família, você não vê mais a igreja, você só vê o trabalho. Costas encurvadas, onde você, na área profissional. Só o trabalho. Você é incapaz de alimentar um relacionamento fora do seu trabalho, mundo, porque você só vive o trabalho. Costas encurvadas, o trabalho. Tem gente que tem as costas encurvadas em um relacionamento, por exemplo, mãe com filho, ela só vê o filho. A vida dela é pelo filho. E nada mais acontece na vida. Não tem mais outra coisa na vida. É só o filho. Existe um excesso aí, você percebe? Um excesso. Aquele texto que fala sobre os excessos, né? Excesso de futuro, associa o excesso de presente ao estresse. Então, aquele que trabalha demais e vive o presente, ele acaba ficando estressado. E aquele que vive somente aquele mundinho, ele também acaba ficando estressado. E aí você vive só aquilo. Então, tem marido que só vive para a esposa só vive para o marido, namorada que só vive para o namorado só vive para a namorada, noivo que só vive para a noiva, sabe? Só vê aquilo. Costas encurvadas. Você percebe isso? É triste? É tenso, né, pastor? Misericórdia, né? Diz que as pessoas começam a estudar hoje, estão estudando tanto, né? A Juliane que me falou aqui, tem um depoimento de uma mulher, diz que tem muitos especialistas hoje em dia, muitos especialistas, até desnecessariamente especialistas. Tem gente que é tão especialista que ela nem consegue ser mais, exercer a profissão de uma forma plena e livre. Por exemplo, o médico, ele é especialista, tão especialista, né, médico de vista, né, a Juliana até comentou que a mulher tinha estrabismo, fui lá no médico, pediu só um exame,
que ele poderia fazer, ele disse, não, você tem que ir para o doutor especialista naquilo lá. Não, mas é só exame, eu já fui nele, eu estou só voltando, ele disse, eu pedi qualquer médico. Não, você tem que ir naquele. Então ele estava vivendo um nível de especialidade, de zoom, que isso o limitava. E a sua vida espiritual, o plano de Deus para a sua vida não é uma vida limitada, é uma vida ilimitada. O Senhor te faz e te chama para andar, correr e voar, como nós já falamos aqui, como águias, voar como águias. E nós vamos andar e correr e sem se cansar. Esse é o plano do Senhor. Ele te chama para correr, para andar e para voar. E Paulo foi chamado, e onde ele ia, é barco virando, é tempestade, é ilha ou Roma. Paulo estava fazendo o trabalho dele e caminhando para frente. E com a visão de agora, mas com a visão do futuro. E também tendo noção do que se passou, o que o Senhor fez. Porque a gente precisa também, muitas vezes, olhar para trás e aprender com aquilo. E o Senhor nos faz, e aí ele disse, nós precisamos trazer a memória que nos traz esperança. E o que nós fizemos aqui no louvor, senão isso? O que o Senhor tem feito na nossa vida, nós precisamos trazer a memória sim. Porque senão a gente vai ficar bitolado, só no tempo de hoje, sabe aquele problema? Só pensa que o problema é o maior do mundo. Isso acontece muito com crianças e adolescentes. Aí eles pensam que o problema deles é o maior do mundo. Uma visão curta, uma visão de zoom. Ela não tem a noção ainda de mundo, uma visão de mundo. Ela está lá, com as costinhas encurvadas, só vê a vida dela. Muitas vezes é um tipo de egoísmo, né? As costas encurvadas são um tipo de egoísmo, muitas vezes. É você só ver você. Aquela mulher estava encurvada e só via os passos dela. Ela só via ela. Ela não conseguia ver os passos dos outros, as faces dos outros, quem estava ali. Percebe a dimensão dessa enfermidade espiritual? E a segunda coisa que eu queria colocar é viver o agora, o presente. E o mundo, ele coloca muito isso. Muitos no mundo estão com as costas encurvadas. Muitos. Pense bem. O humanismo coloca o homem no centro. Só o homem é o centro. Para ele só vê o homem. O mundo só vê o homem. Olha aqui o tipo é o homem bitolado nele mesmo. Só vê ele. Aí você vê o materialismo, que é outra vertente, a ideia mundana. É só ver o material, só ver os bens. O homem vive em prol de buscar bens, de acumular bens, porque aquilo que ele vê é o que existe. Ele só vê o que está lá. Mais outro tipo de costas encurvadas. Aí tem o outro que é o hedonismo. É a busca, o prazer é o bem maior. O que vale, eu até anotei aqui uma definição sobre isso. O prazer é o bem supremo da vida humana. Essa é a definição filosófica do hedonismo. Então o importante é ser feliz agora. É isso. Deixa o menino ser feliz, é isso, o importante é isso. Não importa as consequências, não importa o futuro, porque eu só estou vendo aqui, só isso aqui que eu vejo. Você entende isso espiritualmente? São opressões que o mundo impõe sobre você. Ideias que estão vindo pelas músicas, ideias que estão vindo pelos filmes. Quando a igreja fala sobre amor, quando a igreja fala, e Jesus fala sobre amor, sobre relacionamento, sobre casamento, ele fala sobre aliança, ele fala sobre fidelidade, é porque são valores eternos, que perduram não só aqui, é lá na frente, porque muitas coisas que você está valorizando hoje aqui, não estarão lá, quando você olhar para frente, você só está vendo aqui, e o problema de viver o agora é esse, é viver o agora no trabalho, é viver agora no seu relacionamento, é viver o agora em vários aspectos. Mas o pior é aquele que vive o agora no mundo. E aí ele pensa que a vida é só essa. É um tipo de materialismo também. Ele acaba aí. O ateu é assim. Ele acha que a vida é isso, acaba aí. Acabou, morreu, acabou. Ele não tem a visão do futuro. Ele não olha para frente. Em um aspecto bem maior, abrangente, espiritual, ele não acha que tem alguma coisa na frente. Ele só vê o agora. A vida dele é o agora. Isso é um grande problema. Porque a igreja é exatamente o oposto. Nós não somos daqui. Nós esperamos chegar lá. Existe um lugar que vai ser
o nosso lugar. Esse aqui é só uma ilhazinha temporária, né, pastor? Ainda tem a Roma. Você, Paulo, ainda tem Roma. Sabe? Tem uma música que a dona Aline não gosta, né, dona Aline? Que a gente canta assim, o céu é o meu lugar. Aí ela disse, não gosto dessa música não, que parece que essa música que chamou a pandemia, que a gente cantou em 2019, né? 2020 no acampamento, né? Mas, olha, o céu é o nosso lugar mesmo. E eu até falei, Julinho, eu fiquei até com consciência pesada de cantar. Deus enviou-se no ritmo mais acelerado, porque tem uma estrofe que fala, e quando enfim chegar a hora... E aí é uma coisa mais reflexiva, né? Mas perceba você que nessa mesma estrofe, e quando enfim chegar a hora, terei? A hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Isso é motivo de alegria. Verei na glória o meu Jesus. Então é uma visão, é o Senhor endireitando a sua vida, fazendo você olhar para frente, muito além do que está aqui. É lá na frente, é o porvir. Não tenha uma visão curta, não tenha as costas encurvadas nesse sentido espiritual. O mundo está aí com as costas encurvadas, milhares, exércitos de costas, com as costas encurvadas. E a terceira e última, né, a terceira e última que a gente vai refletir assim com mais força, mas ainda tem uma quarta que é a conclusão. Mas a terceira diz o olhar para baixo. O olhar para baixo, sim, a gente falou muito sobre olhar para baixo, mas eu queria falar sobre olhar para baixo no aspecto de você estar cabisbaixo. Cabisbaixo. Então, aquele que tem as costas encurvadas, ele olha para baixo, e se você for pensar, ele é cabisbaixo. E aí, no dicionário, você tem duas definições. Uma é a física, né, a notória, assim, com a cabeça baixa, não ereta, pescoço e ombros curvados para frente. Mas tem uma metáfora, a segunda definição diz moralmente abatido, desanimado, triste, desolado, envergonhado, derrotado e humilhado. Será que alguns de nós não estamos assim? Cabisbaixos, costas encurvadas, pelo mundo, pelo diabo, pela carne, não sei quem foi a causa, mas esse é o sintoma. Esse é o sintoma. Moralmente abatido, desanimado, triste, desolado, envergonhado, derrotado, sem perspectivas, sem futuro, sem esperança. É assim que você está? Recebemos agora na pregação do último domingo, o pastor Walter fala sobre a esperança de Jó, o homem que na Bíblia sofreu tanto, Jó sofreu tanto, mas o pastor observou muito bem uma coisa que eu nunca tinha observado, Jó no ápice do seu sofrimento, quase nu, né, ali com a pele toda marcada, ele ainda com esperança, ele raspava com caco de telha as úlceras da sua pele. Por quê? Porque ele sabia que o Redentor dele estava vivo. Ele olhava para frente, ele não olhava para o agora. Já pensou se ele olhasse para o agora? Já pensou se Jó olhasse para o agora, que nem a mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre? Ele olhava para o agora. Os amigos de Jó também olhavam para o agora, brincavam no jogo de causa e consequência. Você fez isso, você merece isso, porque você fez isso, aquilo. Você acaba, também acaba cavando e querendo enterrar a pessoa ali. Naquele momento tem gente que é assim, chega para o outro e diz, não, a culpa é sua. E Jó, ele tinha uma esperança. O Senhor te faz olhar para frente. O que é endireitar as costas, se não olhar para frente, olhar para quem é o Senhor, olhar para a palavra dEle, para as promessas dEle. Jó disse, o meu Redentor vive. E essa esperança ele se agarrou. E ali, no pior dos momentos dele, ele ainda resistia. E o Senhor, ele o ouviu. E no final, Jó, no capítulo 42, diz, conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora de com ele andar. Essa é a importância de você olhar para frente. Não, sabe, ficar cabisbaixo, olhar para baixo, tenha cuidado. Você precisa ter esperança. Olhar para frente é ter esperança. Se José olhasse para baixo, já pensou? Ficasse cabisbaixo, ou me jogaram no buraco, ou morrer aqui.
Aí depois tiram, vai direto como escravo. Perdi tudo. Eu tinha tudo e agora eu perdi tudo. Eu não tenho mais herança, agora eu sou um simples escravo. Não tenho direito a nada. Aí ele, mais uma vez, fica cabisbaixo. Foi isso que José sentiu e passou. Pelo contrário, ele tinha uma esperança. Algo ainda queimava no seu coração. Uma esperança viva. Aquilo que foi ministrado aqui, algo novo. Algo que vem de cima. É o Senhor trazendo algo que queima no teu coração. Uma esperança que faz sentido para você, que faz você andar para frente, olhar para frente e desencurvar as costas. Endireite-se, olhe para frente, te apruma, né, no Nordeste, boa, Timóteo, te apruma. Enfim, não fique cabisbaixo, não fique nessa situação desanimado, triste, isolado. O Senhor tem algo para você maravilhoso. E por último, agora é verdade, por último, nós falamos aqui que aquele que está encurvado, ele não olha para frente. Nós falamos aqui que eles também só vê o agora, né? Só olha, tem uma visão curta. Falamos que o encurvado é cabisbaixo, olha para baixo. E por último, o encurvado, ele é encurvado. Encurvado é encurvado. Ele se curva. O encurvado, ele está sempre encurvado. O que significa isso? Se voltar ao capítulo 4, o Senhor fala para Elias, olha, você não está sozinho não. 7.000 homens que não estão curvados. Se você for pensar dessa maneira, eu sei que ele fala que não dobraram os joelhos. Fala de joelhos dobrados, eu sei. Mas espiritualmente, essas pessoas que não são 7.000, elas estão encurvadas, estão adorando a Baal. E aqueles 7.000 reservados por Deus estão adorando a Deus. Onde você está? Onde a igreja está? Dentro da igreja, mesmo estando na igreja, mesmo estando frequentando a igreja online, nas lives, você se sente nesse corpo aí dos 7.000, nesses remanescentes? Você se sente nesse lugar? Porque assim, o mundo se curva a Baal. O mundo se curva a Baal. Mas nós não nos curvamos a Baal. Ainda existe gente que não se curva a Baal. Gente que quer fazer o bem, gente que quer ser alguma coisa para Deus, quer viver os planos de Deus, quer ver materializados na vida dele os planos de Deus. Você já percebeu que igreja é um corpo, segundo a palavra, e Jesus é o cabeça. Mas Jesus, ele não está aqui, ele já esteve aqui 2.000 anos atrás, ele não está aqui. Cadê Jesus? Ele não está aqui. Quem está aqui com você é o Espírito Santo, e ele é Espírito. Então, como ele vai materializar tudo isso? Por você. É você que vai ser as mãos de Jesus, é você que vai ser os pés de Jesus, é você que vai ser a boca de Jesus, é você que vai ser os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus, é você que vai ser as mãos de Jesus, é você que vai tirar as pessoas dos redemoinhos, é você que vai libertar, amando do comando da cabeça, aquele que comanda tudo, aquele que tem o poder, mas você vai materializar esse projeto de Deus aqui na terra, chamado igreja, os remanescentes do Senhor, aqueles que não adoram a Baal, permanecem adorando a Deus. Você tem esse chamado, e o Senhor te chama hoje para se endireitar, fazer parte desse projeto. Não importa se é online, se você está em casa, onde você estiver, você pode ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, porque o mundo está aí adorando a Baal, mesmo nessa situação de isolamento social. Perceba você, as lives continuam, as festas, algumas delas continuam, as pessoas dentro de casa continuam consumindo o seu álcool e se viciando mais e mais, as famílias sendo destruídas, e o diabo não para. E a igreja vai parar? Porque ela está com as costas encurvadas? Endireita a igreja. Olha para frente, o Senhor tem muita coisa para você. Tem um plano maravilhoso, uma boa, perfeita e agradável vontade para se materializar na sua vida. Amém?